Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Por isso que foi pago ali na cruz. Nessa hora, tua morte, tua cruz, do sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Por isso que foi pago ali na cruz, me dá vitória nessa hora.
Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Glória a Deus. Bênção. Você sabe que uma chuva simples pode mudar os nossos planos, não é? A gente estava com planos de fazer lá fora, não estava tão frio, mas começou a chover. Provavelmente até já parou. Onde eu estou não consigo ouvir se a chuva continua, persiste ou não. Mas a gente muda de planos em função de situações. Mas nós cremos num Deus que tem planos para nós que ninguém pode mudar. Essa é a nossa vitória. A gente fica sensível, frágil vulnerável, né, diante de situações, às vezes muito simples. Basta cair uma chuva e às vezes a gente tem que mudar de ideia. Mas nós temos um Deus em quem a gente confia, né, que não muda de ideia. Muda de ideia quando quer, mas não depende de circunstâncias, não é? E é por isso que a gente se volta para Deus, para orar, para buscar, nesse momento tão difícil que a gente está atravessando. A gente não entende tudo, a gente não consegue explicar quase nada, mas a nossa fé, olha aqui a nossa produção aqui mudando, mandando a gente... Pronto, tá melhor agora? A nossa fé é em Deus. Não é o fato da gente... Assim, tá bom? Não é o fato da gente não conseguir explicar as coisas que a nossa fé ela é colocada em xeque. Nada altera. Nossa fé ela é incondicional porque ela parte do princípio que nós servimos a um Deus que tem um amor incondicional. E Ele derrama esse amor sobre nós e a gente vive essa experiência maravilhosa de sermos condicionados por muitas circunstâncias, mas servindo a um Deus que nos ama incondicionalmente. Então, nesse momento, eu queria chamar você para a gente orar, né? Chamar você para a gente orar, não é? A Daniela, a Karina, a minha mãe, a Patrícia, a tia Bizinha, o Ricardo Lira, todo mundo que está com a gente aí, o pessoal que está na sala de vídeo também. Vamos orar. Nunca é demais a gente orar e é um exercício excelente. A gente às vezes fala muito sobre oração e ora muito pouco. E aqui a gente tem a chance de, pelo menos durante um pequeno espaço de tempo, nos ocuparmos disso que é tão importante para nós. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Precisamos muito de Ti. Que recaia sobre nós não o que merecemos, mas a Tua graça, que é o favor que não merecemos, que vem de Ti e dá conta
de toda a nossa alma, nossa mente, coração, sentimentos, emoções. Está tudo aí, Senhor, nas Tuas mãos. Abrimos o nosso coração para que o Senhor venha e trabalhe no nosso coração para que possamos alcançar aquilo que o Senhor deseja para nós. Queremos extrair lições de tudo que estamos vivendo, queremos e desejamos a nossa solidariedade a todos aqueles e aquelas que perderam pessoas adoecidas pelo Covid ou qualquer outra enfermidade. É sempre duro perder alguém que a gente ama. Queremos, Pai, um país melhor, que possamos fazer a nossa parte, que o Senhor nos ajude a enxergar o que é que precisamos fazer, qual é a nossa parte nisso tudo. Nós não queremos somente expor a nossa opinião, queremos saber a Tua direção para nós, para que cada um, segundo a vocação que foi chamado, possa servir, fazendo o melhor que possa fazer para ajudar no crescimento desse país. Oramos pelos hospitais, profissionais de saúde envolvidos, ó Pai, para que haja um grande mover de cura, que a fé se alie à ciência, a ciência faça o seu papel e que a nossa fé também não vacile. Queremos orar por todos aqueles que estão internados em situação talvez difícil, família sentida dentro de casa. Nós oramos para que o calor do Teu Espírito Santo aqueça corações, ó Deus, tão sentidos, tocados aí por essas adversidades. Clamamos por todos aqueles que estão precisando tomar medicamentos, quantos tiveram que aumentar a dose de suas medicações para suportarem suas dores emocionais, que foram agravadas, pioraram, já eram difíceis, se tornaram ainda mais. Visita, Pai. Visita o lado Márcio, visita a vida da Laurinha, que está com apenas 12 anos sofrendo de síndrome do pânico, tendo crises, quase todos os dias precisando se medicar. Não queremos isso para a tua filha, desejamos o melhor para ela, que tudo possa fazer efeito, de maneira que ela possa se tornar, ó Deus, cada vez mais saudável emocionalmente. Abençoa os lares, que a gente não perca o ritmo da harmonia, do amor e da alegria dentro de nossos lares. Visita cada lar representado por quem está participando aqui conosco, com a bênção da paz, do amor. Que a nossa casa seja um ninho de amor, caia por terra toda confusão, discórdia, dificuldade de comunicação, que o amor possa reinar em nossos lares. Oramos, Senhor Deus, por essa crise complicada financeira que está atacando a tantos, que haja solução, que a gente encontre alternativas, que não falte coragem, ousadia, criatividade, para que a gente faça o que for necessário para ultrapassar esse momento complicado. Que a gente consiga estender a nossa mão e acudir alguém, que alguém nos acuda e assim a gente possa se entreajudar e assim possamos ser abençoados, servirmos a Ti, tudo, Senhor Deus, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que haja um grande mover de reconciliação das pessoas contigo, que as pessoas se voltem para Ti, busquem a Ti e possam Te encontrar, não apenas para esse tempo, mas para todas as suas vidas. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Hoje a gente queria fazer lá fora, estava tudo organizado, mas tivemos que mudar. A chuva veio, mas não tem problema. O que a gente tem que fazer, nós vamos fazer. Né? O que precisa ser feito, vai ser feito. E é assim que a gente precisa encarar a vida. Nem sempre as coisas saem como a gente imagina que elas vão sair. Mas o que é certo é que há um Deus que está operando. E é um pouco sobre isso que eu queria falar hoje. Quero que você abra aí sua Bíblia ou no seu celular, você encontre Eclesiastes, capítulo 11. Eu vou ler apenas um verso, que é o verso 5. Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Dá aí uma boa noite para o Marco Aurélio e Patrícia, para a Marilene, para todo mundo que está com a gente aí. Tem gente que assiste depois, né? Às vezes esse não é um melhor horário para todo mundo, mas a gente fica com essa live gravada e aí a pessoa tem o recurso de assistir quando for melhor. E aí a gente
fica tranquilo sabendo que o horário que encaixar melhor para quem estiver assistindo é o melhor horário. Não é? Eclesiastes capítulo 11, verso 5, diz assim: assim como você nunca entenderá como se forma a vida na mulher grávida, também nunca entenderá o mistério de tudo o que Deus faz. Pai, nos ajuda a compreender a Tua palavra. Nós temos a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é um livro sagrado, que abençoa vidas e corações, mas precisamos que o Senhor descortine para nós os mistérios escondidos na Tua palavra, traz a revelação, abre o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar para nós. Sabemos que a Bíblia é um livro atemporal, ela serve para todos os tempos. Os seus registros não são simplesmente sobre coisas que aconteceram, mas são sobre coisas que acontecem na vida daqueles que creem no Teu nome. Nós cremos em Ti, que possamos ser edificados pela Tua palavra nessa noite mais uma vez. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esqueci de orar também, mas lembrar, né? O Rodrigo Mansur e o Marcelo Coyote, que são dois irmãos que estão fazendo tratamento, que estão passando aí por esse tempo, que é muito complicado, né? A gente cria uma expectativa, enfim, é muito complicado. E a gente está orando por eles aí todos os dias. Mandar um abração também para o meu querido Elias. Elias e a família, a esposa também. Gente abençoada. Gente que a gente ama muito. Bom, meus irmãos, a gente talvez se cobre os resultados. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje. A gente busca Deus e a gente quer o resultado dessa busca. A gente quer o efeito dessa busca nas nossas vidas. E eu me lembrei desse texto porque, com toda certeza, nós precisamos ser lembrados de uma coisa. O mistério de como Deus age, ele não precisa ser revelado para que eu saiba, para que você saiba que Deus está agindo. A fé ela é imprescindível para o cristão, porque sem fé, como é que a gente vai se ajustar a esse modo de Deus agir? Se a gente não tem fé, não dá nem para iniciar a jornada. Com fé, apesar da gente não compreender todas as coisas, nós conseguimos seguir, porque há em nós uma confiança, uma garantia que vem da fé no Senhor, de que Ele está fazendo a maneira dEle, como Ele faz. Deixa eu dar aqui mais um abraço à minha professora de adolescente. Gente, eu vou fazer 40 anos daqui a alguns dias. No final desse mês eu vou fazer 40 anos e eu ainda tenho esse carinho e essa ligação, né, de afeto com a minha professora de adolescente, Enilce, querida. Eu devia ter aí por volta dos meus 10 anos, 11 anos, quando caí nas mãos dela, e eu dou graças a Deus. Aliás, sempre que eu leio, por exemplo, o primeiro, segundo livro de Samuel, eu me lembro dela ensinando pra gente sobre Davi. Olha como é que marca a nossa vida. Hoje, talvez, Davi, para mim, seja um dos personagens mais queridos da Bíblia, graças à influência dela na minha vida. Como você é querida, como você é especial. Não é? Que bênção Deus me dá essa oportunidade de falar com gente que vem lá de trás, que é tão importante para nós. Não é? Me lembro também de uns anos atrás, aí a gente se reencontrou e eu pude comer uma feijoada como eu nunca tinha comido em nenhum lugar. Maravilhosa. Até hoje a gente comenta disso aqui em casa. Como é óbvio, eu já estou me convidando, né, para uma pós-pandemia, uma feijoada pós-pandemia aí, que a gente possa se reencontrar, se abraçar, dizer o quanto a gente é importante, né, o quanto você é importante na nossa vida. Que bênção, né? Bom, então a fé é a única
A Renatinha, gente, que é a esposa do Rodrigo, foi minha aluna, né? Você vê que a gente também, o tempo passa pra gente também, né? Hoje está aí casada, com a filha maravilhosa, com um esposo nobre, gente muito boa de Deus. Graças a Deus. O tempo passa e a gente vai sendo marcado poderosamente por aquilo que Deus faz. Olha, a gente crê no agir. A gente não sabe explicar o agir. A gente pode se tornar amigo de Deus, mas isso jamais nos dará a agenda de Deus. São coisas que precisam ficar muito esclarecidas para nós, por mais que até saibamos. É preciso que a gente relembre, repise algumas questões na nossa fé, porque uma das grandes dificuldades da terapia de Cristo é justamente essa. Se você paga uma pessoa para fazer uma massagem, você, ao final daquela sessão, você tem um efeito, um resultado. Se você está com muito calor e mergulha no mar, aquela sensação refrescante, ela vem sobre você imediatamente. E tem muitas experiências na vida que têm essa característica. O problema é que a gente se torna apressado de maneira geral e acha que tudo que a gente faz tem que ter uma resposta quase que imediata. Então muita gente rejeita a terapia de Cristo porque ela diz assim, não, isso demora, eu preciso de uma coisa para ontem, eu preciso resolver minha vida. Eu preciso resolver minha vida agora. Eu preciso resolver minha vida para ontem. E sem perceber, a gente vai adiando a melhora, a transformação, o crescimento, porque a gente não discerne que existem coisas que vêm na nossa vida como um processo, como uma engrenagem que vai acontecendo paulatinamente. É pouco a pouco, é dia após dia, cada dia bastando o seu mal, e a gente vai vivendo as experiências, Deus vai acrescentando à nossa vida as experiências que nós precisamos ter. Então uma grande dificuldade que a gente tem é de entrar num processo que a gente não sabe quanto tempo vai durar. A gente tem dificuldade de lidar com coisas que a gente não possa apertar um botão e nos dar uma resposta imediata. E é interessante, né, que a gente pega o controle remoto, aperta, e se não funcionar a gente aperta mais forte, como se a nossa força é que fizesse a coisa acontecer. Às vezes a pilha está fraca. Às vezes é problema da televisão, do controle, e a gente força. A gente é capaz de depredar fisicamente alguma coisa que não nos responde. A gente faz isso com o mouse do computador, não é? A gente faz isso com ferro. A gente é capaz de bater uma porta dentro de casa. Por quê? Porque a gente se acostumou a experimentar, a experienciar as coisas de maneira quase que imediata. Isso é terrível. Isso é terrível porque as coisas que Deus faz de uma maneira muito especial. Deus não é demorado naquilo que Ele faz. Ele é caprichoso. Ele faz bem feito. Se você sofresse a manifestação do poder de Deus sem que ela viesse num ritmo que você pudesse suportar, isso seria danoso para mim e para você. Então nós precisamos compreender que a maneira como Deus age tem a ver com situações que são desconhecidas para nós, mas são conhecidas dele. A maneira como Deus realiza as coisas tem a ver com o plano que Ele tem para a nossa vida, que a gente não conhece nos detalhes. A gente, obviamente, faz planos, mas, é o que diz a palavra, né? Os desígnios são de Deus. E a gente se acostuma com isso quando a gente entende bem o que é ser tratado por Jesus. A gente pega a experiência de um dia entendendo que foi a experiência de um dia. Então a gente não acusa Deus de estar atrasado, nem de apressar nada, porque Ele dá o ritmo e a gente se enquadra ao ritmo dele. Essa é a única experiência possível
se a gente quer ter experiências com Deus. Bom, pois bem, dito isso, eu não quero deixar essa informação solta para você. Se você se preocupa, se você se pergunta acerca dos resultados que ainda não aconteceram, uma vez que você disponibilizou teu coração para Cristo trabalhar, uma vez que você se envolveu com a terapia de Cristo, eu quero te mostrar algumas coisas que te atrapalham a ver o resultado, a viver o efeito do Evangelho na sua vida. Bom, eu coloquei aqui como que algumas coisas bloqueassem os resultados, né? Atitudes que defendem o nosso falso eu, atitudes que preservam uma natureza caída que a gente precisa renunciar e desistir dela, muitas vezes nós manifestamos e isso nos atrapalha de ver e de receber o agir de Deus na nossa vida. Bom, antes eu não quero deixar de dizer uma coisa, dar um exemplo muito simples. Amor. Amor é uma coisa que eu consigo explicar? Não consigo explicar no sentido de fechar o assunto. Eu consigo pincelar sobre, mas eu não posso explicar, por exemplo, o amor de mãe, o amor de uma mãe por um filho. Você consegue explicar? Você consegue sentir o que uma mãe sente pelo seu filho? Nenhum de nós. Então o amor de Deus, por mais que eu não consiga explicar, ele não deixa de ser maravilhoso. Então a gente precisa parar de querer entender tudo e precisamos aprender a desfrutar mais do amor dele pela nossa vida. Então eu quero aqui descrever brevemente algumas coisas que a gente faz, talvez sem perceber, que nos atrapalham de desfrutar do amor de Deus. Bom, a primeira coisa é a projeção. Nós já falamos um pouco sobre isso. O que é projetar? É quando você atribui ao outro a culpa por algo que na verdade você não gosta em você mesmo. Nós sabemos fazer isso como ninguém e nem sempre percebemos que nós estamos fazendo. Às vezes a pessoa vai lá, ela critica o governo, às vezes a pessoa se junta em família para falar de um outro parente. Às vezes a gente enxerga defeitos com muita facilidade nos outros, sem perceber. Sem perceber que às vezes nós estamos condenando nos outros o que a gente não gosta na gente, mas que a gente não percebe que na verdade somos nós quem fazemos. Eu me lembro que eu dei aos irmãos aquela passagem bíblica em que Jesus fala: por que você repara no que está no teu irmão, né? Por que você quer tirar o cisco no olho do teu irmão e não repara a trave que há no teu? Ou seja, uma coisa muito maior em você, você não vê, mas você com muita facilidade enxerga, não é? Com negatividade aquilo que o teu irmão ele faz. Então não há outra proposta para quem quer viver o Evangelho senão compreender que não está na nossa alçada, não é nosso papel e missão, não é nosso papel julgar as pessoas. O nosso papel em Deus é procurarmos a luz da sua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a gente aplica essa verdade sobre a palavra na nossa vida e ela vai mostrar o que nós precisamos melhorar. Gente, isso é amor. Eu quero viver o amor de Deus. Você quer ser amado por Deus? Você quer desfrutar do amor de Deus? Então deixa Ele iluminar teu coração e mostrar o que é que precisa ser mudado, melhorado, retirado, acrescido. Senão a gente não vai ser amado. Eu conheço pessoas que não sabem ser amadas. Conheço pessoas que ao serem amadas desprezam, ficam indiferentes, não sabem receber amor. Tem gente que não sabe ser amado. Deus quer nos amar.
E às vezes a gente se torna um obstáculo para receber esse amor e não percebe. A gente chega ao ponto de culpar Deus de um amor que Ele nos dá e que a gente é que não sabe receber. Então eu quero pontuar algumas coisas aqui. Uma dessas é a questão da projeção. Cuidado, quando você se volta muito para olhar os outros, para apontar o dedo contra os outros, na verdade você está deixando de desfrutar o efeito, o resultado da palavra de Deus, do Evangelho, da ação do Espírito Santo, da terapia de Cristo na sua própria vida. É incompatível para quem crê em Jesus, é incompatível simplesmente você querer viver algo, viver o amor de Deus e ao mesmo tempo sair por aí apontando os erros das outras pessoas. Na verdade, se você faz isso, você só está revelando o quanto é que você desconhece a você mesmo. O teu irmão erra talvez diferente de você, mas você erra tanto quanto ele. O problema é que às vezes a gente se vicia em olhar os outros para aplacar aquilo que a gente não quer tratar na gente. A gente é capaz de dizer que a casa dos outros é uma bagunça, mas muitas vezes é incapaz de arrumar a nossa própria casa. E aí o Evangelho está para nós como quem procura auxílio para resolver, para limpar sua própria casa, não arbitrar sobre a casa das outras pessoas. Então isso é uma questão que pode estar nos bloqueando, pode estar nos atrapalhando a perceber ou, de fato, receber o efeito da nossa busca. Uma outra coisa muito séria é que às vezes a gente, como um mecanismo de defesa da velha natureza, que a gente precisa desistir, a gente se volta contra a gente mesmo. Você conhece pessoas que desistiram de viver? Você conhece pessoas que se tornaram desgostosas com si mesmas, que se largaram, que não se valorizam? Você conhece pessoas que se angustiaram tanto com o que viveram, com o que vivenciaram, que desistiram de si mesmas? Gente que simplesmente parou no tempo, gente que se amargurou. Você conhece pessoas assim? Ou você mesmo tem características que te enquadrem nesse voltar contra si mesmo? Pois é. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente se vicia muitas vezes em nos culparmos porque não queremos experimentar o amor de Deus, que acontece num tempo, as coisas do amor de Deus em nós acontecem num tempo diferente do nosso. Então, quando a gente não consegue aquilo que a gente quer, a gente acha que Deus não nos ama e a gente se angustia e por vezes se volta contra si mesmo. Não, Deus não tem prazer que você violente sua própria alma. Tem gente que se envolve com gente difícil, complicado, ruim, mas diz assim, talvez eu mereça isso. Tem gente que se envolve com relacionamentos que são tóxicos, abusivos, mas a pessoa fala, não, eu tenho que passar por isso. Tem pessoas que são enganadas num casamento e acham ainda que foi culpa delas. Eu é que não soube lidar, eu é que não soube como fazer. Não, não é nada disso. E às vezes a gente não enxerga e se volta contra a gente mesmo. Deus não tem prazer nisso. Sabe como é que eu mostro e provo para você que Deus não tem prazer nisso? À medida que Ele deu sobre toda a sua lei, foi amar a Ele sobre todas as coisas e ao outro como a si. Se eu não amo a minha própria vida, quem é que eu vou amar? E por isso que o mundo está do jeito que está. Porque simplesmente as pessoas não se amam e projetam esse não amor por si mesmas nas outras pessoas. Se eu não amo a minha própria vida, se eu não amo aquilo que Deus faz em mim, não vou conseguir amar as outras pessoas. Não é não, Beatriz? Beatriz está com a gente aí. Beatriz morou tantos anos no México que quando ela escreve eu não sei se ela está falando português ou não. Ai, que bom, Beatriz, você aqui com a gente. Nem sempre tem dado para você estar com a gente,
mas é uma bênção. Márcio, também nós oramos aqui por você, pela vida da Laura, pela sua família. Que coisa boa, a gente não está podendo se ver, mas de alguma maneira a gente se conecta, né? Eu não posso amar vocês que estão conectados com a gente se eu não me amar. E muitas vezes a gente se volta, a gente se fere com as coisas que a gente faz. E com isso a gente deixa de fluir no amor de Deus na nossa vida. Estou falando, já falei duas coisas, mas para você perceber que a questão do resultado está mais contra nós do que contra Deus. Por que Deus ainda não fez isso na minha vida? Aí você pensa, será que você é uma pessoa que atribui a culpa das coisas nos outros ou procura enxergar suas próprias culpas? É uma pergunta. Segunda pergunta, será que eu sou alguém que me volto? A Beatriz mistura, né? Será que eu sou alguém que me volto contra mim ou me amando glorifico a Deus? Quando você cuida de você, quando você ama você, quando você... Não estou falando de narcisismo, estou falando quando você tem apreço por si mesmo, na verdade, você está glorificando a Deus. Já é um resultado. Muitas vezes a gente se fecha porque a gente não conseguiu aquilo que a gente quer. A gente se machuca, como se esse se machucar, se ofender, se irar consigo mesmo, fosse trazer algum tipo de efeito. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Às vezes, por não sabermos esperar e receber o amor de Deus na maneira como Ele nos ama, a gente se fere ou a gente fere a outras pessoas. Uma terceira coisa que a gente pode chamar, a gente chama em psicanálise, né, em Freud, de isolamento, é o seguinte, é quando você deixa um assunto tão isolado dos outros que ele é um assunto intocável. Você já percebeu que tem assuntos que você não gosta de puxar? Tem coisas que são tão doídas em nós que só de pensar nelas a gente sente dor. Tem assuntos que só da gente tocar neles a gente sente dor. Deus não tem prazer que a gente sinta dor. A terapia de Cristo, ela vai trazer a revelação desses tais assuntos que às vezes ficam reprimidos, recalcados na gente, se tornam inconscientes. Ele vai trazer isso à tona, não para que a gente se sinta exposto, mas para que a gente seja curado. A gente acha, ingenuamente, que quando a gente procura esquecer um assunto, que ele está resolvido. Ora, a sujeira que vai para debaixo do tapete, ela está escondida aos olhos das pessoas, mas ela continua lá. E o Espírito Santo não quer nos tornar hábeis em esconder as coisas, ele quer que venha a luz sobre todas as coisas para que elas sejam resolvidas. Deus quer resolver a nossa vida e a gente insiste com a nossa velha natureza em querer governar as coisas dessa maneira. Ou a gente se ofende, se machuca, ou a gente machuca os outros, ou a gente simplesmente se desvia desses assuntos e age como se nada tivesse acontecendo. Por isso que eu tenho sempre dito, você que está abraçando o Evangelho nessa perspectiva de terapia de Cristo, na verdade você é muito corajoso. Você é muito corajosa, porque você está aceitando fazer o que ninguém aceita, ninguém projeta conscientemente acordar e dizer: hoje eu vou fazer uma investigação no meu coração e vou perceber, vou procurar identificar tudo que está escuro, tudo que está errado, tudo que tem que ser mudado. Ontem mesmo eu estava falando, né? Você acha que as pessoas se assumem como racistas? Todo mundo vai para a rede social e diz assim, vidas importam. Querido, a gente quando é racista, a gente não admite, sutilmente a gente pratica o que a gente diz não praticar. Por isso é que é preciso ousadia
de chegar para o Espírito Santo e dizer o seguinte: sonda minha vida, sonda meu coração, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É o que diz o Salmo. Sonda-me, ó Deus. Pedir para ser sondado não é uma vista de olhos, como a gente fala lá em Portugal, né? É um olhar aprofundado. Eu não tenho coragem de dizer para você olhar para mim com essa profundidade, porque eu temo que você encontre coisas que vão te decepcionar. Mas diante do Espírito Santo não é uma questão de mascarar, é uma questão de necessidade. Eu preciso abrir meu coração para o Espírito Santo atuar, porque eu não suporto essa dor que fica escondida, que eu já nem sei mais aonde ela está, mas me machuca só de lembrar. Todos nós temos áreas, feridas não resolvidas que doem, que a gente se acostuma a deixar para lá. A gente não quer mexer nisso. A gente não quer mexer no vespeiro. A gente não sabe como lidar com os vesperos da nossa alma. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo sabe cuidar de nós. O Espírito Santo sabe como tratar dessa ferida que nos dói só de pensar a respeito dela. E se você sequer sabe, pode ter certeza. Às vezes a coisa está esquecida, às vezes a gente tem dores tão escondidas e esquecidas que a gente projeta essas dores de maneiras que a gente nem imagina que faz. Tem pessoas que são grosseiras, tem pessoas que são excessivamente tímidas, existem pessoas que são alegres, mas não é uma alegria sadia, é uma coisa que você percebe que está em excesso, chega a ser uma infantilidade, a pessoa tem um comportamento infantil diante de situações que ela precisa ser madura e adulta. Eu não estou falando que ser alegre é errado, mas é óbvio que existe uma dose que se torna venenosa quando a gente faz da nossa alegria uma expressão de infantilidade. Existem pessoas que se isolam demais, elas não conseguem se relacionar. E aí o que acontece? A gente mascara isso dizendo que é a nossa personalidade. Calma, cuidado. Às vezes é uma dor escondida que não está tratada, que não está resolvida, e aquilo ali está sendo projetado como algo terrível para você. Você foi traumatizado por coisas que ficam expostas não para você conscientemente, mas na maneira como você age com as pessoas, que vão denunciar exatamente isso. Eu não quero isso para minha vida, não. Vamos ser sinceros, eu não quero colocar para fora algo que não seja bom, algo que não seja saudável. Eu estou trazendo essa palavra hoje porque eu sei que não adianta a gente falar contra racismo, falar contra preconceito, falar contra uma série de mazelas que estão dentro de nós, mas a gente não quer ver. A gente prefere apontar o dedo para o outro. É muito duro isso, mas é necessário. A vida é feita de muitas experiências que são duríssimas, mas que são necessárias. A gente passa por elas, a gente não quer permanecer nelas. Essa que é a grande diferença. Existem dores em nós que persistem. Se nada for feito, elas vão continuar. O que a gente faz é o seguinte: a gente se submete à olaria do Espírito Santo e, passando pelo toque do Espírito, a gente é moldado. Não estou dizendo que isso é fácil, não estou dizendo que isso é simples, mas eu quero dizer para você que isso é possível. Bom, para além da projeção, do voltar para si próprio, da repressão de emoções, do isolamento, a gente também tem a negação. Isso aqui é terrível. Sabe o que é negação? É quando o seu ego se expressa da seguinte forma: ele aumenta quem você é pela insegurança que você ou eu tenho, ou eu temos, sobre alguém ou alguma coisa.
Eu olho para você, eu acho que você é superior a mim, e como isso dói em mim, o que é que eu faço? Eu me coloco acima de você. Eu tento me projetar acima de você para colocar você abaixo de mim e assim me sentir protegido, porém ninguém fica protegido, ninguém tem saúde emocional, ninguém vive bem sendo assim. Você está numa mesa, a pessoa ela levanta quem ela é imediatamente, por quê? Porque ela se sente insegura diante das pessoas que elas estão. Pessoas que contam suas vantagens, que apresentam suas credenciais, porque não suportam se relacionar em paz de igualdade ou simplesmente com discrição. Por que você acha que existem pessoas que não são discretas? Existe um problema de saúde emocional aí. A pessoa se sente insegura, então ela precisa. E olha, isso ataca muita gente boa. De vez em quando a gente escorrega. Porque a gente sente necessidade de ser reconhecido. Há uma carência em nós que faz com que a gente queira ser valorizado, valorizada, e aí quando a gente acha que isso não está acontecendo, a gente usa os piores mecanismos. Por isso que eu falo, a velha natureza ela tem que ser superada. Por quê? Porque ela não tem nada de bom para nós. Bom mesmo é a nova vida que Jesus dá àqueles que disponibilizam seus corações para serem transformados. Não é? Quando a gente era criança, a gente cantava um louvor que falava assim: zambujeiro bravo não dá fruto bom, assim era eu no meu coração. E aí, quando a gente foi ganho para Cristo, a gente passou a ser enxertado na oliveira verdadeira. E aí sim a gente passou a dar fruto bom. Nós não temos condição, por nós mesmos, de darmos frutos bons. Por quê? Ou a gente é orgulhoso, ou a gente tem complexo de inferioridade, a gente tem ciúmes, a gente tem inveja, a gente tem medos, a gente tem vergonhas. Porém, quando a gente se associa com Deus, que acontece quando a gente entrega nosso coração para Jesus, a gente passa a participar dos frutos dele. Jesus não teve vergonha de se expor, de ser exposto naquela cruz para nos livrar da morte eterna, do pecado, nos dando assim acesso a Deus. Jesus não teve inveja do ladrão que foi liberado da sua punição, sendo um homem muito inferior nas suas ações do que Jesus. Jesus ele não teve orgulho de quem foi. A gente pega lá, por exemplo, o relato lindo de Filipenses, que fala que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele podia dar carteirada, dizer eu sou Deus, mas ele não fez isso. Por quê? Porque Jesus ele não defendeu a natureza caída. Ele superou a natureza caída. Por isso que a gente diz que a terapia é de Cristo. Porque é o único ser. Deus se fez homem. Então é nele que eu preciso confiar e apresentar as minhas mazelas, porque nele eu posso frutificar, nele eu posso dar algo bom. Eu entendo isso? Não. Eu consigo explicar isso? Não. Mas eu preciso viver esse amor? Eu preciso viver esse amor. Você quer viver esse amor? Só há essa maneira. Se as pessoas mergulharem no amor de Deus, elas não vão ser racistas. Não vão ser. Elas não vão ser preconceituosas. Elas não vão escolher homens errados e falhos para serem seus heróis. Não tem herói da pátria. Tem Jesus. E a gente vê as pessoas aí brigando por um lado, por outro, sem compreender que a natureza do homem é uma natureza caída. A gente se torna algo quando a gente está em Deus. Sem Deus, nada podeis fazer. É o que diz a palavra do Senhor. Então, quando eu me aplico a isso, eu começo a ver os resultados, como é óbvio. E há uma despreocupação natural de quem vive a terapia de Cristo com relação a resultados. Por quê? Porque eu vou vivendo com Deus.
eu vou me relacionando com ele e eu vou experimentando mudanças. Quando a gente se casa, há um envolvimento tão grande com o outro, a intimidade tão grande que a gente passa a adquirir características do outro. A gente se pega cogitando coisas que antes a gente não cogitava porque a gente teve acesso a uma nova matriz de ser, de pensar, de existir. Então a gente se associa e a gente vai se amalgamando. Se isso acontece em relações humanas, que são vulneráveis, frágeis, por diversos motivos, imagina na nossa ligação com Deus. Eu faço votos de que nós possamos nos amalgamar com a pessoa do Espírito Santo e assim passemos a sofrer os resultados poderosos da ação desse Espírito Santo na nossa vida. E aí você começou a buscar a Deus, o que é que mudou em você? Você não precisa se perguntar nem responder. A sua vida, ela vai exalar esse fruto. E aí a gente começa, né, pastor Isaías? Aí a gente começa a queimar num fogo do Espírito que simplesmente destrói uma natureza e cria espaço para que algo novo possa nascer. Foi bem lembrado, pastor, você falar isso aí do fogo, né? É isso que a gente precisa mesmo, queimar algumas coisas em nós. Coisas que não prestam, coisas que nada valem, para que a gente possa exalar o bom cheiro de Cristo. Amém? Eu quero te convidar para a gente orar. Pai, nós não queremos ficar cobrando resultados, o efeito, nós queremos simplesmente mergulharmos na Tua presença e dia após dia, como fruto de um relacionamento, queremos exalar esse bom cheiro de Cristo. Que o Senhor nos conduza a essa caminhada contigo, em que dia após dia a gente vai sendo tocado, transformado. Ó Pai, que a gente possa ser lembrado pelo Teu Espírito Santo daquilo que nossa velha natureza insiste em querer esconder e esquecer para não tratar. Ó Pai, que nós compreendamos que a terapia de Cristo não nos expõe, mas apenas nos apresenta uma maneira de trazermos à tona aquilo que fere lá no nosso interior e que precisa ser lançado fora. Não conseguimos sozinhos, mas sabemos que contigo seremos vitoriosos. Que essa bênção esteja sobre a nossa vida. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Que o fogo do Espírito arda em nós, nos levando a termos cada dia mais intimidade com Ele, liberando nosso coração de tudo aquilo que nos maltrata, adoece, machuca, abrindo caminho para que o amor de Deus flua em nós e de nós para os outros. Gente, eu quero lembrar a você que você pode ir lá no nosso site. Tem 2 livros lá, se você quiser baixar gratuitamente. O site é www.terapiadecristo.com.br. A gente vai estar sempre colocando coisas novas lá. Eu queria que você tivesse acesso a isso, se te interessar. Queria pedir também para você se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente precisa de mais inscritos para podermos fazer coisas a partir daquela plataforma que nos dá funcionalidade. Mediante o número de inscritos, a gente precisa de mais inscritos. O canal também é o canal da Terapia de Cristo. Tá? Se for pertinente, aí, se achou que a mensagem foi boa para você, edificou, eu peço a você que nos ajude compartilhando. É a única maneira que nós temos para chegarmos em pessoas que nós não conhecemos. Eu tenho um número de contatos e você tem contatos que eu não tenho, pessoas que são suas amigas que não são amigas em comum com a gente. E aí você, ao compartilhar, está dando a chance de que outras pessoas possam acessar também essa mensagem, essa transmissão.
Lembrando que se você chegou depois, não tem problema nenhum. Você tem acesso aí, voltando, retroagindo aí nessa transmissão, porque essa transmissão fica guardada. Nós já chegamos a quase 100 transmissões. Eu prometo a você que vou organizar melhor na página do Facebook, na página da Terapia de Cristo. Vou organizar essas mensagens, colocando título, né, sobre o que a gente falou, resumidamente, para te dar acesso. A gente daqui a pouco vai chegar a 100 transmissões. Já, infelizmente, essa quarentena está sendo bem longa, mas com toda certeza a gente pretende continuar e a gente conta com você. Que Deus te abençoe e não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui transmitindo mais um pouco daquilo que Deus tem para nós. Deus te abençoe, um abração.